Começa amanhã o segundo mutirão de empregos na Câmara Municipal, com novidades de cursos profissionalizantes. Saiba mais sobre o Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário e faça contato por meio das nossas redes sociais. Começa amanhã, dia 16, o segundo mutirão de empregos do ano aqui na Câmara Municipal. Serão oferecidas mais de 400 vagas em várias áreas, com uma novidade. Nessa edição serão oferecidos cursos profissionalizantes. A Câmara Municipal se prepara para mais uma edição do Mutirão de Empregos. Por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, em parceria com as Secretarias da Mulher e do Desenvolvimento Econômico, os dias 16 e 17 serão de oportunidades para centenas de sete-lagoanos. E nessa segunda ação, nos 2 dias, no dia 16 e dia 17, das 8 às 17 horas, na Câmara, a gente também terá a participação direta do pessoal, dos desenvolvedores do aplicativo 7L Resolve, que aqui vai deixar um pouco da questão de mostrar como funciona o aplicativo, como a empresa pode participar também cadastrando as vagas dentro do aplicativo, e o próprio cidadão, o UAI, estará aqui presente conosco para poder ofertar o agendamento para a emissão de novas carteiras de identidade. Eles têm um gargalo, uma demanda muito grande para isso. Serão 12 empresas com 420 vagas ofertadas. Caso o interessado não tenha currículo, o CAC estará à disposição para produzir. Teremos 12 empresas fechadas até o momento, ofertando 420 vagas no total. Pode mudar, pode vir mais um pouco de vagas sendo ofertadas. A gente ainda está com a nossa equipe, todos os nossos parceiros trabalhando para isso aumentar e trazer mais vagas para a população. E com isso também terá aqui a oportunidade para esse cidadão que vir buscar a vaga, caso aconteça de não estar bonito de documento ou do seu currículo, nossa equipe do CAC também estará esperando e para recebê-lo e fazer a confecção desse currículo, ajudar na impressão ou outra situação que lhe cause dúvida aqui. Então a gente vai estar à disposição para poder atender o cidadão. Em março foi realizado o primeiro mutirão do ano, voltado especialmente para mulheres, em homenagem ao mês da mulher. Mais de 700 mulheres estiveram na Casa Legislativa em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Essa parceria começou no início desse ano, quando a gente começou a pensar na necessidade de inserir as mulheres no mercado de trabalho. E aí, em março, a gente realizou o nosso primeiro mutirão, e aí foi voltado apenas para o público feminino. Nessa ocasião, a gente teve em torno de 700 mulheres aqui, sendo que várias delas já saíram no dia do mutirão empregadas. Para esta edição, uma das organizadoras, a assessora executiva de gabinete da Secretaria da Mulher, Ana Flávia Monteiro, pontua que esta edição terá cursos profissionalizantes disponíveis para os interessados. A nossa ideia é ampliar cada vez mais o número de vagas, ampliar o número de empresas, vão ser empresas diferentes em cada turno e, além disso, nós vamos ter inscrições para cursos, todos cursos gratuitos. Então, além da pessoa vir conseguir um emprego, ela vai conseguir também uma qualificação. Participe dessa edição. Venha até a Câmara Municipal, localizada na Rua Domingos Louverture, número 335, no bairro São Geraldo, nos dias 16 e 17, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, e traga seu documento e seu currículo. E na manhã da última sexta-feira, dia 12, a Escola do Legislativo sediou a palestra Batalha de Pensamentos, que encerrou a programação da semana Não Te Julgo, Te Ajudo. A atividade foi conduzida por voluntários do projeto HELP. Suzy Nínive enfrentou momentos difíceis marcados por pensamentos negativos e encontrou no projeto HELP o acolhimento necessário. Hoje, integra a equipe e compartilha sua trajetória de superação, transformando sua experiência em exemplo. Único, Assim como eu pude ser ajudada pelos voluntários do HELP, eu também poder ajudar de alguma forma. O meu passado, ele carregava um peso que hoje eu consigo mostrar como um alívio, uma solução para as pessoas que hoje enfrentam um problema que eu já enfrentei lá atrás e venci.
A palestra Batalha de Pensamentos encerrou a programação da semana Não Te Julgo, Te Ajudo, que teve o apoio do vereador Tiago Santana. Marcele Costa, coordenadora do projeto HELP de Sete Lagoas, destacou o objetivo da palestra. A palestra de hoje ela tem um tema Batalha de Pensamentos. É realmente ajudar o nosso público a vencer essa batalha de pensamentos que todos têm, né? Todos os dias nós temos vários pensamentos, a maioria deles negativos. Então a gente trouxe um pouquinho no tema da nossa palestra como vencer esses pensamentos, para que eles tenham força realmente de superar, de reagir esses pensamentos negativos que vêm ao longo do dia. Durante a palestra, Paulo Fernando participou de uma atividade que reforçou o tema central do encontro. Essa palestra foi muito aproveitosa no sentido que a fé, né, ela supera todas as batalhas. E quando a gente tem fé, a gente supera os pensamentos negativos. O que eu vou levar para casa é que a nossa mente não é um ninho, um alojamento de pensamentos negativos. Sim, depende de cada um de nós, e nós temos essa força que brota de dentro para fora, que os pensamentos positivos superam todos os pensamentos negativos, que joga para fora todo sentimento de angústia, de abatimento, depressão. Então vou levar para casa isso, né? Que os pensamentos negativos não têm espaço na nossa mente, que a nossa mente é um ninho de pensamentos positivos que nos coloca de pé. Após vencer os momentos de angústia e pensamentos negativos, Suzy e Nínive deixa um conselho para quem passa pela mesma situação. Vença os seus pensamentos, seja resistente, você quem decide, você que manda nos seus pensamentos. Você que decide se o pensamento negativo ou positivo que vai ficar. Que o positivo seja sempre o maior e o negativo, porque a gente sabe que a gente vai ter milhares de pensamentos durante o dia. Então é a gente que tem que decidir, tomar a decisão de quais vão ficar e quais vão sair. Então escolha sempre o positivo. E agora a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. Terça-feira terá sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu deve ter ainda muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16 graus a mínima e 30 graus temperatura máxima. No próximo bloco, o vereador Davidson da Acolher Saúde, em entrevista gravada, fala sobre anteprojeto, sobre polo industrial em Sete Lagoas e muito mais. Hoje o nosso convidado aqui no Jornal da Cidade, vereador Davidson da Acolher Saúde. Primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco hoje, Davidson. Eu que agradeço mais uma vez a TV Câmara pelo convite, Raquel. Vamos começar falando de um anteprojeto de lei importante. Sim. A área de saúde é a área que o Davidson atua com mais força, vamos dizer assim, não deixando as outras de lado, mas tem um carinho, vamos dizer, por ser da área de saúde, e tem um anteprojeto dele para ser apresentado, que é a implementação de vigilância nas unidades de saúde. Explica para a gente a importância e qual que é o objetivo desse projeto de fato. É um projeto que visa não só dar uma melhor condição de segurança para os usuários do sistema de saúde, mas também para os profissionais. A gente tem relatos inúmeros aí, fatos consolidados, de inúmeras agressões a profissionais de saúde durante o exercício do trabalho. Então, esse projeto é para não só dar qualidade de atendimento para o usuário, mas também proteger os nossos profissionais de saúde, que afinal de contas são o nosso maior patrimônio dentro do município. A gente viu aqui, funcionário público, né? Em Sete Lagoas mesmo acontecendo algumas denúncias nesse sentido, né, vereador? Sim, a gente teve profissional no hospital municipal, né, que foi agredido lá, né, teve inclusive um dente quebrado. Então, assim, isso aí é inaceitável, né, que o nosso funcionalismo público, o nosso maior patrimônio dentro do município, seja violentado de qualquer que seja as formas. Então, é um projeto que visa aí dar mais proteção ao nosso funcionalismo público. E por tabela protege também aquele usuário do sistema, né, que está ali, de repente acontece alguma situação, algum transtorno, essa pessoa vai ser uma forma de equilibrar os ânimos ali, de conduzir a situação de melhor forma, né? Que a gente sabe o que acontece, né, Davidson? Sim, a gente tem que ter os pontos de apoio, né? E um profissional dessa forma, ele é um ponto de apoio na nossa segurança pública. Então, tem ali um paciente ou algum usuário que esteja mais agitado ou parta para cima de algum profissional, às vezes também um paciente, e que seja qualquer situação que seja, que parta para cima do
nosso funcionalismo público, a gente tem um ponto de apoio onde, né, um apoio inicial ali até a chegada das forças de segurança secundárias, né? Polícia Militar ou até a nossa Guarda Municipal. É um anteprojeto de lei, né? Ele é uma sugestão de projeto. Sugestão. Que pode vir a virar um projeto e precisa passar por todo o trâmite ainda, né, vereador? Sim, é um projeto que tem que passar pelos trâmites, tem que ser aprovado pelo Executivo, mas as boas ideias, as boas práticas a gente tem levado, né, e dentro das condições financeiras do nosso município, o prefeito ele avalia se é possível ou não que esse anteprojeto seja executado. Por falar em boas ideias, agora a gente tem um anteprojeto na área da educação, da cultura, que é uma ideia que eu não sei como é que ninguém ainda tinha pensado nisso, porque é algo premente hoje, né? Que é transformar o acervo da biblioteca pública em acervo digital. Hoje é só mesmo físico, as pessoas têm acesso, mas agora com essa questão do imediatismo, né? Facilidade com a internet, nada mais atual do que ter um acervo digital, né, Davis? Nós temos muitas pessoas que são formadas dentro de bibliotecas, né? E a nossa biblioteca municipal por anos, né, ficou esquecida e agora a gente voltou a dar mais enfoque. Afinal, é um local onde a gente fomenta cultura, fomenta conhecimento. E uma população ela só muda quando ela tem conhecimento e uma cultura forte. E a gente, vislumbrando isso, a gente deu maior apoio para a biblioteca municipal. Está lá o profissional também, o Odemir, que tem feito um trabalho de excelência, e a gente propôs que a criação do nosso acervo digital da biblioteca. Então, a gente tendo acesso mais facilitado aos livros e o pessoal poder ter um estudo mais facilitado. Só a própria casa ali tendo acesso aos livros da nossa biblioteca municipal como um todo. Inclusive, a gente tem buscado parceiros para que isso aconteça com o menor custo possível para o nosso município. Quer dizer, pode de repente ser uma parceria público-privada? Sim. A gente tem buscado alguns parceiros, inclusive esse anteprojeto foi feito depois de várias conversas e a gente buscando parcerias para que a gente possa consolidar esse anteprojeto aí junto com o Executivo. E é uma forma também de garantir boa leitura, porque numa pesquisa ali, especialmente, né, uma criança, um jovem, pode ter acesso a conteúdos que não são apropriados, vamos dizer, para aquele tema, né? Inadequados. A biblioteca ela vai oferecer livros que de fato tem um conteúdo propício, de repente, para aquela idade, para aquele conteúdo que ele está buscando, né? Sim, e o cadastro do usuário também, né, nesse acervo digital, ele é de suma importância para ele ter a literatura adequada, liberada, para ele poder fazer o uso dela de forma digital. Sim, muito interessante. Bom, tem um outro anteprojeto, aí a gente vai falar de 3 áreas aqui para mostrar que não é só saúde. Sim, claro. Tem muitas. A gente está falando agora de educação, de cultura e vamos falar de empreendedorismo, né? Tem um anteprojeto de lei sobre a criação, né, disponibilização de terreno para ser um polo industrial. Qual que é o objetivo desse anteprojeto? Que pé que está isso aí? Um anteprojeto foi estudado com muito carinho. Hoje nós temos vários microempreendedores e pequenos empresários que necessitam de pagar aluguel para que seu comércio, né, a sua produção continue funcionando. Então a gente pensou em um terreno em média de 50 mil metros, com liberações de em torno de 800 a 1.000 metros, para que esses pequenos empreendedores possam construir, né, os seus galpões e fomentar a questão do emprego também. Então, qual que é o projeto? Pegar uma área da prefeitura destinada a esse microempreendedor, dar ele a oportunidade de construção de um galpão, para que ele possa fomentar a sua produção ali e elevar a questão da empregabilidade do nosso município. E isso não só vai trazer empregos, isso também vai trazer uma forma mais barata de logística nesse polo industrial para o pessoal, às vezes, desaguar seus produtos, né? Fazer uma logística conjunta que a gente possa diminuir o custo desse empresário numa forma grupal para que a gente possa fomentar mais emprego e trazer mais economia para a nossa região. Seria uma espécie seria um grande galpão onde os empreendedores estariam ali, teria ali os seus produtos, não especificamente para vender, mas para conservar ou não? É mais uma área de produção, né? Aqueles empresários que têm que fazer produção, que necessitam de um espaço maior, a prefeitura cederia um espaço entre 800 e 1.000 metros, a pessoa construiria o galpão, né? E aí a gente tem alguns trâmites lá que estão incluídos nesse anteprojeto, que é também o fato da empregabilidade, ele tem que gerar emprego. Então a prefeitura vai ceder o terreno, o cara constrói o galpão e aí ele tem que dar um mínimo de emprego possível. E isso facilita muito a vida do
do pequeno empresário que produz, porque ele deixa de pagar aí 6, 7 mil reais de aluguel e fomenta mais essa questão do comércio e essa questão da empregabilidade do nosso município, que é muito importante. A economia tem dado uma regredida aí e a gente precisa ter as artimanhas e as articulações e as metodologias possíveis dentro do nosso município para que a gente saia lá na frente e não tenha um impacto econômico tão grande, principalmente com o emprego. E uma forma de incentivo também de empresas, né, de pequeno porte, de micro e pequenas empresas, virem para cá também e acharem aqui o espaço, porque Sete Lagoas é uma cidade ideal para todo tipo de negócio, né, Davidson? E é uma forma de incentivar, de estimular para que outras pessoas, outras empresas, fomentar de fato até esse interesse dos empreendedores na cidade. E é uma troca mútua, um polo industrial aí com 50 galpões, cada empresa com sua produção, aquilo ali vai fomentar a questão da logística entre eles mesmos, então eles vão conseguir desaguar mais barato. Às vezes vai pagar um transporte de um produto para tal cidade, já faz em conjunto, já paga de mais 2, 3, 6 empresas, todo mundo junto ali, e a gente vai fomentando o comércio, fomentando os empregos e de toda forma melhorando a economia da nossa cidade aqui, que é tão importante. É uma cidade que já tem um polo industrial muito grande, mas ele é descentralizado. Sim. Nós temos as empresas picadas e hoje, trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, principalmente com a logística industrial, ela é de suma importância que a gente conseguir aí mais fomentação econômica no nosso município. Todas essas ideias que você trouxe aqui, a gente viu que são ideias em áreas diferentes, são demandas da população que chegam até você também, ou são suas andanças aí pela cidade absorvendo, né, o que precisa ser feito? A gente tem conversado com a população. Eu falo que trazer os anseios da população em forma de projeto para dentro da Câmara Municipal é o que o vereador tem que fazer. Então a gente tem que ir para a rua, tem que ouvir a população, ouvir o empresariado e trazer esses anseios em forma de projeto para dentro da população, visando, né, o bem coletivo e principalmente a questão da resolutividade de problemas que são consequentes aí, estão sempre consolidados no nosso dia a dia. Então é importante a gente escutar e escrever e trazer os projetos para que possam ser aprovados e avaliados também para o Executivo. Afinal, muitas são demandas da população e a gente senta e conversa, e através desse diálogo a gente tem refinado essas ideias e apresentado aqui na Câmara Municipal para que o Executivo possa também avaliar e ver a possibilidade de execução de todos esses anteprojetos. E o projeto vem, há um debate também nas reuniões, né? Sim, de repente um aprimoramento dos projetos, para que ele saia de forma que, de fato, contemple as necessidades da população, né? É esse o trabalho do vereador. A gente está finalizando aqui, só queria pontuar, a gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? A questão da saúde mental muito com força sendo trazida especialmente pelas redes sociais, pela internet. Você que é um profissional de saúde, como é que você analisa, né, essa campanha e o que você falaria para essas pessoas, né, que estão passando por alguns momentos, alguns transtornos, né, preocupações nesse mês que é de conscientização ao suicídio, ao extermínio também? É um mês de muita conscientização, mas é também um mês que traz muitos reflexos, né, das famílias que perderam pessoas aí que infelizmente suicidaram, não tiveram o apoio necessário. Eu mesmo trabalhei no SAMU por muitos anos e vivenciei de forma prática vários suicídios, enforcamentos, entre outros. Então a gente vê que a população, ela demanda de um tratamento mental, ela demanda de apoio mental. Hoje a nossa maior doença, né, dentro das cidades, em qualquer outro contexto que seja, são as doenças mentais. E a gente tem passado por uma mudança cultural muito grande e o ser humano às vezes tem muita dificuldade de acompanhar essa mudança como um todo. Então é de suma importância que os órgãos públicos tenham estratégias e metodologias de apoio para essas pessoas, que às vezes se sentem muito sozinhas, não têm apoio, né, da família ou de um amigo próximo, mas o poder público ele tem que entrar com esse papel de apoio e de ajuda mental a todas essas pessoas para que a gente não chegue no limite que é a perda de vida de alguma pessoa, né? Se quiser falar com o Davidson da Acolher, como é que faz? Acompanhe a gente lá nas redes sociais, a gente tem demonstrado um trabalho muito eficaz e de muita qualidade para a população. E com o custo do nosso gabinete, inclusive o Observatório Social nos classificou com o terceiro gabinete a menos gastar aqui dentro da Câmara Municipal. E a gente tem entregado um serviço de qualidade, com muita eficiência e com preço muito baixo dentro do contexto e um comparativo como um todo. Então acompanhe lá o Davidson da Acolher Saúde e a minha equipe é uma equipe surpreendente, tem trabalhado muito nas ruas. Eu falo que um pontinho azul hoje nas ruas de Sete Lagoas é um assessor do vereador Davidson trabalhando lá em prol da nossa comunidade. Tá certo. Muito obrigada, viu, Davidson? Agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos falando sobre esporte daqui a pouquinho. Não sai daí.
Esse é o mês da campanha Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio e valorização da vida. Com a pandemia e o isolamento social, a questão de saúde mental se tornou uma preocupação cada vez maior. Os sintomas nem sempre são claros. Tristeza, angústia e desânimo podem ser disfarçados por muito tempo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no Brasil. Alguns transtornos, como depressão, ansiedade e até bipolaridade, podem causar o autoextermínio. Suzy Nínive viveu alguns meses depressiva, tendo pensamentos ruins constantemente até procurar ajuda. Eu era pessoa muito para baixo, depressiva mesmo. Eu não tinha vontade nem de comer, não tinha vontade nem de tomar banho. Assim, era um momento onde eu queria me isolar, porque para mim ninguém ia entender, né? Aquilo para mim era um problema sem solução. Então eu me isolava. Diante desse problema eu me isolava. Até que um momento uma pessoa me aconselhou, me deu uma direção, né, uma voluntária. Ela me ensinou a lidar com os meus pensamentos. O que ela me passou e que fez total diferença na minha vida. Que pensamentos ruins, tanto os ruins quanto os bons, vão vir todos os dias. Tanto os bons quanto os ruins. Mas o que vai fazer a diferença é como eu lido com eles. Então, quando vinham os pensamentos negativos, eu resolvi combatê-los com os positivos. Então, se vinha um pensamento no estilo, você não consegue. Mas por que eu não consigo? Eu consigo sim. Os transtornos podem acontecer com qualquer um e, por isso, a campanha Setembro Amarelo vem como forma de ajudar essas pessoas. Os sinais é a gente ter uma atitude mais acolhedora, olhar nos olhos, ver se aquela conversa da pessoa tem tudo a ver, como é que está a expressão dela. Então, isso é algo que todos nós podemos fazer. Até mesmo quando eu estou sendo atendida como cliente de uma loja, um atendente que está ali, eu vou olhar e vou identificar se aquela pessoa está bem ou não. Então, se isso pode acontecer nos ambientes externos, dentro da nossa família também, que é o que eu faço. Às vezes, a gente vê que dentro da família, por incrível que pareça, às vezes a gente está mais em contato com os de fora, através da rede social, do que com as pessoas da nossa casa. E aí a gente não observa os sinais que aquela pessoa está tendo. Quais sinais, né? A pessoa, às vezes, desvia o olhar, ela fica desanimada, pessimista, ela começa falando, né, que está cansada, ela fala, né, de desistência, tem algumas que chegam até a verbalizar que quer tirar a vida, pessoas que você observa que ela está andando muito no risco. A psicóloga Ana Ruth acredita que as causas do suicídio são multifatoriais. Um dos fatores que faz aumentar, primeiro, é essa organização estatística, né? A gente tem muito acesso hoje. Antigamente, a gente não ficava nem sabendo dos crimes que aconteciam dentro da nossa cidade, nós nem sabíamos. Então, primeiro fator, a organização estatística faz a gente ter um conhecimento, um acesso e tem essa impressão de que as coisas aumentaram. Eu quero dizer que sempre existiu, né? Mas, obviamente, a gente também observa um número aumentando em função da próprio estilo de vida que a nossa sociedade leva. A gente vive uma sociedade muito imediatista, uma sociedade que depois que veio pandemia, mais ainda, né? A tecnologia, as pessoas estão condicionadas a querer tudo sendo resolvido na hora. Então, eu acredito que o aumento da nossa impaciência de querer as coisas na hora, né? A gente vai aí para os vícios. Quando as pessoas sentem falta de algo, elas recorrem ao quê? Muitas vezes ao vício, porque o vício em todas as áreas, né? É vício das drogas, é vício bebida, é vício de jogo, de pornografia. Em todas as áreas, o vício já entra porque existe uma falta. A população brasileira é a que mais sofre com depressão na América Latina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Ainda segundo a organização, o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo, com mais de 18 milhões de pessoas. Pensando nesses altos números, em 2023, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram um projeto de lei número 455 de 2023, de autoria do ex-vereador José de Deus. O projeto institui a Semana do Não Te Julgo, Te Ajudo, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de setembro. O projeto fomenta ações para a conscientização da população sobre o suicídio e a automutilação, bem como evitar o seu acontecimento.
O transtorno psicológico, como a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia e pensamento industritivo, que nutre a vontade de suicídio e auto-ultimação e uma realidade que afeta milhões de pessoas. Na fase adulta ou quando crianças, é o mesmo a morte. Por isso, é fundamental a promoção de ações do combate ao transtorno psicológico criado em um ambiente seguro, o acolhedor para todos, em espécie os estudantes. A semana Não Te Julgo, Te Ajudo tem como objetivo central promover a conscientização e mobilização de diversos agentes públicos ou privados no combate e enfrentamento do transtorno psicológico que levam os pensamentos suicídios e a prática de automatização por meio de atividades e ações em parceria com órgãos e entidades pela valorização da vida e da sensibilidade quanto ao tema. O projeto já virou lei e está sendo cumprido em Sete Lagoas. A Câmara, por meio do CAC e do vereador Tiago Santana, realizaram na Galeria de Arte Estela Figueiredo uma exposição da semana Não Te Julgo, Te Ajudo. E você pode conferir a matéria no site do YouTube da Câmara Municipal. A gente sabe que hoje a gente vê quantas são as pessoas que elas não lidam, na verdade, com os pensamentos, depressão, ansiedade, e há quem pensa que não tem mais jeito, né? E foi instituída essa lei uma semana. Por isso que nós montamos aqui essa exposição, para que as pessoas possam vir, porque cada uma dessas exposições aqui tem uma palavra, tem uma forma para a pessoa entender que há sim um recomeço, né? Não só uma semana, mas em alusão também ao Setembro Amarelo, que é valorizar a vida. Agora a gente fala de esporte. O Cruzeiro joga hoje na briga pela ponta do Brasileiro e o Galo empatou ontem na Arena MRV. Gabriel Borges está aqui para nos contar sobre os jogos de ontem, os jogos que virão daqui para frente, né, Gabriel? Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Ontem o Galo jogou em casa, mas não foi um resultado feliz para a torcida, né? Então vamos falar desse jogo de ontem. O Atlético empatou com o Santos por 1-1 na Arena MRV na tarde de ontem e saiu de campo vaiado pela torcida. O Galo abriu o placar, mas cedeu o empate à equipe paulista, que jogou quase todo o segundo tempo com menos um jogador. Vamos ver os gols. Primeiro gol do Galo após o cruzamento do Scarpa para o Igor Gomes, que dominou e chutou, fazendo aí o primeiro gol do Galo. Igor Gomes que saiu do banco, inclusive, e foi o cara da partida e fazendo esse gol. E aí no finalzinho da partida o Lianco cometeu um pênalti e Tiquinho Soares bateu. O Everson até acertou o canto, mas não pegou a bola. E aí finalizou em 1-1 o jogo. O empate ficou com gosto de derrota para a massa atleticana, que não poupou xingamentos após o final da partida. Com o empate, o Galo vai para a 13ª posição com 25 pontos, 3 a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Agora o Atlético se prepara para a Sul-Americana, onde joga na quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Bolívar, na Bolívia, em jogo válido pela ida das quartas de final da Sul-Americana. O Cruzeiro joga hoje às 8 horas da noite na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia, e pode ter novidades na escalação. Leonardo Jardim não conta com Lucas Silva, peça fundamental na equipe titular. Por isso, o Cruzeiro deve ser escalado com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno. Lucas Romero, Matheus Henrique deve ganhar vaga no meio-campo e Matheus Pereira fecha o trio. À frente com Wanderson, Christian e Caio Jorge. O jogo vale muito para o Cruzeiro, já que ontem o Flamengo e o Palmeiras venceram na rodada e abriram vantagem na tabela. Caso a Raposa não pontue, ficará a 2 pontos de distância do Palmeiras, vice-líder, e 6 pontos do líder Flamengo. O jogo também crucial para o Bahia, que saiu do G4 após vitória do Mirassol ontem e também precisa vencer para voltar a colar no pelotão de elite da Série A. Falar agora de Série B. O América empatou em 0-0 neste final de semana com o Paysandu e segue na zona da degola da competição. O Coelho agora com 27 pontos abre o Z4 e o primeiro time fora, o Botafogo de São Paulo, tem 28. Na próxima rodada, o Coelho tem uma árdua missão. Joga contra o líder Coritiba no Independência. Se não pontuar, a equipe alviverde pode ficar numa situação delicada no torneio, dependendo de outras equipes para não cair.
Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. A gente também finaliza por aqui essa edição do Jornal da Cidade. Voltamos na quarta-feira. Amanhã, terça-feira, a partir de 9 horas da manhã, tem reunião plenária. A gente já convida você a participar. Se não puder, a gente faz a transmissão, claro, pela TV e pela Rádio Câmara, também pelo YouTube e Facebook. Até quarta-feira.